Salve, meus queridos amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal É Lindo Ser Católico. Hoje vamos falar um pouco, pessoal, sobre o batismo e falar a importância que tem o batismo, né? Que a gente vê muito hoje as pessoas negando o batismo para os próprios filhos, com essa ideia de que não se batiza criança, que o batismo é apenas para adulto, que para pessoa que tem consciência. Isso é uma besteira. E hoje até muitos dos católicos caem nessa arapuca de Satanás, né? Porque o único que está interessado em não batizar as crianças é o próprio demônio. Porque se não batiza a criança ainda pertence a ele. Que tem toda aquela questão do pecado original, né? E o batismo é uma coisa... É um dos mistérios de Deus muito grande que foi revelado para nós, né? Através da igreja. Ou seja, o batismo é extremamente importante e os fiéis devem batizar seus filhos. E a igreja sempre batizou os filhos dos fiéis. Aí eles dão a entender que a igreja sai correndo na rua para batizar a criança, né? E não, e a igreja sempre batizou os filhos dos fiéis. Isso pode ser feito na primeira hora de vida, no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, o quanto antes, melhor. A coisa mais, como é que fala? O gesto de amor maior que um pai pode fazer para o filho é batizar ele. E isso a igreja sempre pregou, né? Só que veio as seitas, e as seitas desacreditam até o batismo. O batismo, elas falam contra o batismo de criança, elas falam às vezes contra o batismo até de adulto, e transformam o batismo apenas numa coisa simbólica, sem valor nenhum, que é feito para demonstrar que você abraçou a fé. E o batismo não é só isso. O batismo no batismo você recebe o Espírito Santo, você se torna filho de Deus, o céu é aberto para você, os seus pecados são perdoados, entre outras coisas que acontecem no batismo, né? O batismo é a nova circuncisão. Por exemplo, na Antiga Aliança, para entrar na Antiga Aliança, você tinha que entrar através da circuncisão. E tinha sangue. Porque quando era feita a circuncisão, tinha sangue. Então, o sangue sempre está presente na aliança que Deus faz com o homem. E na nova aliança, nós entramos na nova aliança quando somos batizados. Ao ser batizado, você entra na nova aliança. E há também um pacto de sangue. Mas agora já não é mais o sangue humano, e sim o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz. Então, vamos ver aqui alguns versículos, pessoal, e espero que isso tire muita dúvida de muitos, principalmente católicos, que começam a ouvir pregação. Meu filho, se você é católico, não vai ouvir pregação, não vai vir oração de protestante. É a mesma coisa de você falar que você é de Deus e comer com os diabos, com os demônios, com os anjos caídos. Não tem condição isso. Então, quando vocês ouvem esses falsos profetas, esses evangélicos barra protestante, tem uns que nem são cristãos, testemunho de Jeová, essas várias seitas que tem aí, adventista, que é uma outra seita demoníaca, vocês acabam caindo nessas arapucas do diabo. E aí é onde entra. Vocês não escutam a igreja para escutar esses falsos profetas. Então, eu vou passar aqui por alguns versículos e tentar explicar um pouco sobre isso. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. A primeira ordem aqui sobre o batismo vem do próprio Deus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, que ele diz o seguinte: mas Jesus aproximou-se e lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, ele tem autoridade no céu e na terra, em tudo. Deus Pai deu autoridade para ele em tudo. E aqui ele dá uma ordem direta para os apóstolos: e depois ensinai a todas as nações. Ou seja, ensinai todas as nações, sem distinção de cor, de tudo, né? De raça, por exemplo, judeu, grego, pagão, ensinar tudo, todo mundo, o mundo todo. Que é a igreja, por isso que é católico, universal. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem dele é muito clara. Você tem que batizar as pessoas
usando essa forma aqui, ó, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que os prescrevi. Ou seja, depois do batismo, você ainda ensina as pessoas a cumprir tudo aquilo que Jesus Cristo pediu. Por isso que você batiza as crianças, não tem problema nenhum. E esses hereges negam o batismo às crianças. E você vai ver que vai ficar mais sério mais para frente aqui, que eles negam o batismo, que é uma coisa extremamente... sem o batismo você não se salva. Ah, mas e não sei quem? O ladrão na cruz foi batizado no batismo de sangue. E tem outra forma de salvar? Não sabemos. E as pessoas que moram no não sei o que? Não sabemos. A forma que o Deus revelou para nós é essa. Então a gente tem que fazer de tudo para cumprir essa ordem dele, batizando as pessoas, para que elas sejam salvas. E não... Ah, mas e outra? Você vai arriscar? Deus salva da forma que ele quiser. Ele pode salvar de outra forma. Mas ele revelou apenas essa forma para nós. Então, vamos ter que fazer o maior esforço para isso. Porque tem uma diferença do batismo de João Batista com o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Recebeste o Espírito Santo, ele perguntando para os novos discípulos, né? Quando abraçaste a fé, ou seja, quando eles abraçaram a fé, perguntou se eles receberam o batismo. Por quê? Porque o batismo é extremamente importante. Não adianta só a pessoa, agora eu sou cristão, você precisa ser batizado. Responderam-lhe, não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo, ou seja, eles nem sabiam que existia o Espírito Santo. Então, em que batismo foste batizado? São Paulo perguntou, né? São Paulo perguntou para eles. E disseram, no batismo de João. Paulo, então, replicou. João só dava o batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui é onde está o perigo que muitas seitas caem, porque elas não entendem que em nome é porque você está agindo em representação de uma outra pessoa. Por exemplo, foram batizados em nome de Jesus. Ou seja, não é para a pessoa, eles pegam e batizam a pessoa. Eu te batizo em nome de Jesus. Não é isso que tem que fazer. O Senhor Jesus Cristo foi muito claro. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a forma. Em nome, quando o apóstolo fala que batizou em nome, ele agiu em nome de uma pessoa que não está presente. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo não estava presente. O apóstolo foi enviado para agir em nome daquela pessoa que não está ali. E é isso que eles fazem. Eles pregam em nome de Jesus Cristo. Eles batizam em nome de Jesus Cristo. Eles dão o sacramento em nome de Jesus Cristo, com a autoridade de Jesus. E é isso que tem que ser feito. E as seitas caem nesse erro que chega a ser infantil, cara. É infantil mesmo. O primeiro a pregar o batismo, que a gente tem relato, foi São Pedro. São Pedro, após Pentecostes, ele é a primeira pessoa a pregar o batismo. E olha que interessante, olha só. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos. Essa palavra é difícil, pessoal, mas essa palavra quer dizer arrependido. Ficaram arrependidos no íntimo do coração. E indagaram de Pedro e dos demais apóstolos. O que devemos fazer? Eles perguntaram, o que devemos fazer? Será que São Pedro e os apóstolos responderam igual os protestantes respondem? Crer que Jesus é o único e suficiente Salvador? Deixa eu ver se São Pedro falou isso. Pedro lhes respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E aqui eles caem numa arapuca também, ó, e eles armam uma arapuca para nós, falando, tá vendo? Arrependei-vos. Como que uma criança vai arrepender? Só que São Pedro aqui, ele não tá falando com criança. Você não entende isso? Será, meu Deus do céu? São Pedro está falando com adultos, são pessoas. Ele está num local onde se reúne adultos e ele está falando com adulto. Ele não está falando para criança arrepender. Tanto é que as catequeses na igreja, elas abordam diferente o ensinamento para criança
do que um ensinamento para adulto. Não é a mesma catequese, tem uma forma de agir, é igual na escola. Você não dá aula para uma criança da forma que você dá aula para um adulto. E isso é simples demais de entender. Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Não é para batizar, eu te batizo em nome de Jesus. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso. Porque foi a forma que Jesus Cristo mandou. E aqui não está falando nada de único e suficiente Salvador, igual eles fazem. Está falando que é a importância do batismo. E eles não leem esse pecado. E recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, no batismo aqui, São Pedro está falando que você vai ser perdoado dos pecados e vai receber o dom do Espírito Santo. Ou seja, você vai receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é responsável por quê? Por nos santificar. A Virgem Maria é santa por quê? Porque ela estava repleta, cheia do Espírito Santo, do Espírito de Deus. O Espírito de Deus desceu sobre ela. Ela já era cheia da graça de Deus, que é a graça da Santíssima Trindade. Pois a promessa é para vós. Olha só, a promessa é para vós. Para quem? Para os adultos que eles estão falando. O que promessa? A promessa de Abraão. Que a promessa de... Porque Abraão, pessoal, Abraão, ele não era judeu. Ele era... Como é que fala? Ele é antes do judaísmo. A promessa que Deus faz, que você será pai de várias nações, ela é aberta ao mundo todo. A promessa para o povo judeu era para o povo judeu. Não era para todos, era só para o povo judeu, a antiga aliança. Então nos tornamos herdeiros da promessa. A promessa feita a Abraão será, através de você terá um grande povo, né? Para vós, né? Para vocês, para vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor, nosso Deus. Então a promessa é para todos, certo? Quando vamos aqui em Efésios, uma coisa interessante que vai falar aqui, marido, amai vossas mulheres, Efésios, deixa eu pôr aqui, Efésios 5:25, pessoal. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo, com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem rugas, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. O batismo nos santifica. Olha só a importância do batismo. E vem pessoas dizer que o batismo não serve para nada, que o batismo é apenas uma demonstração de que você abraçou a fé, né? Eu esqueço sempre a palavra que eles usam ali. Aqui em Colossenses, né? Colossenses 2:11. Nele também foste circuncidados, na circuncisão não feita por mão de homens. Ou seja, olha só, a circuncisão era feita em 8 dias. A criança nascia 8 dias depois fazia a circuncisão. Ou seja, essa criança não tinha consciência nenhuma, ela não podia escolher. O pai escolhia pela criança, porque o pai tem autoridade sobre a criança. A criança, o pai compra roupa, o pai dá o alimento, o pai e a mãe, né, no caso aqui, quando eu falo pai, resumo aos dois, eles dão alimento, eles cuidam, eles ensinam, eles fazem tudo. E a criança, a vontade da criança não importa, porque o pai tem autoridade sobre a criança. E o pai escolhe sempre o melhor para a criança. Deus tem autoridade sobre nós. Por quê? Porque ele é pai. E ele, sendo pai, ele quer sempre o melhor para nós. E ele pede para nós que nós façamos sempre o melhor, para agradá-lo. E isso que o pai faz pelos filhos, para agradar os filhos. Nele também foste circuncidados, com circuncisão não feita pelo mão de homem, ou seja, não é mais circuncisão feita pelos homens, mas com circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento do nosso ser carnal, sepultados com ele no batismo, com ele também ressuscitado por vossa fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Ou seja, nós somos mortos e ressuscitados com Cristo para ter uma vida nova. Mas mortos
mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne. Ou seja, nós não somos circuncidados, nós não somos circuncidados por mão de homens, nós somos circuncidados no batismo, quando batizamos, entramos na nova aliança no batismo. Chamou-vos novamente à vida, em companhia com ele, ou seja, chamou nós de novo à vida, na companhia de Cristo. Por que chamou nós à vida? Nós estávamos mortos? Sim, nós estávamos mortos por conta do pecado original. Quando o homem pecou, ele se apartou de Deus, ou seja, eles estavam vivos na carne, mas morto no espírito. E Deus chamou nós de volta através de Cristo. E Cristo nos une a ele pelo batismo. É ele que nos perdoou todos os pecados, cancelou o documento escrito contra nós, cuja prescrição nos condenavam. Aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. Ou seja, Cristo nos comprou novamente. Cristo nos libertou da morte do Espírito. 1 Coríntios 12. Por quê? Como o corpo é um, todo tendo muitos membros, ou seja, ele está falando aqui o seguinte, que o corpo, existe um só corpo. O ser humano ele tem só um corpo. Só que nesse corpo, ligado a esse corpo, tem vários membros. Tem a mão, tem os dedos, tem os braços, né? Tem a perna, tem o pé. Então são vários membros. E esses membros são pertencentes a um corpo. E todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo. Ou seja, há vários membros num corpo, mas o corpo é um. Não existe vários corpos. É um corpo. Assim também é Cristo, ou seja, Cristo é um só. Em um só Espírito fomos batizados todos nós, para formar um só corpo. Olha só que interessante, fomos batizados em um só Espírito. Em qual Espírito? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, para formar um único corpo. O que é o corpo? Eu já fiz aqui um vídeo explicando. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Fazemos parte de uma só igreja. Não existe várias igrejas igual a gente vê por aí, várias seitas, várias propostas, né? Existe um só corpo. Esse corpo é a igreja. Judeu ou grego, escravo ou livre, e todos fomos impregnados no mesmo Espírito, ou seja, no mesmo batismo, para fazer parte do mesmo corpo, do corpo de Cristo, a igreja. E por último aqui Tito, e não por causa de obras de justiça que tivemos praticados, mas unicamente em virtude de sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o batismo. Nos salvou mediante o batismo. Que batismo? O batismo da morte dele e o batismo que ele nos dá. Que a gente é morto com ele na cruz. Aqui, aboliu definitivamente ao cravá-lo na cruz. Renascemos de novo morremos com Cristo e renascemos com Cristo. Que é o que está falando aqui. O que o batismo nos regenera e nos como é que é? Mediante o batismo da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que nos foi concedido em profusão por meio de Cristo, nosso Salvador, para que a justificação obtida por graça nos torne em esperança herdeiros da vida eterna. Então, pessoal, o batismo é de extrema importância. Não caia nessa conversa de evangélico protestante que o batismo não serve para nada, que tem muitas seitas agora que elas não pregam nem o batismo, que você não precisa de batismo, você só precisa ter fé. Então, como é que você tem fé se você não batiza? Se o próprio Deus está falando para você que você precisa do batismo, cadê a sua fé em acreditar nisso? Não caia nessa conversa fiada que vocês vão estar caindo no marapuca de Satanás, e o batismo é de extrema importância. Batize os seus filhos, pregue para que as pessoas se batizem, pessoas mais velhas que não receberam batismo, que sem o batismo não entra no reino de Deus. E também não fique desesperado, por exemplo, as mães e os pais que tiveram filhos e os filhos partiram sem o batismo porque não teve tempo.
Porque Deus vai agir de uma forma misteriosa. E Ele salva de uma forma misteriosa. Só que a gente, em vida, não pode esperar que isso aconteça sabendo que Ele deixou o batismo. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem do vídeo. Se você gostar, deixa o like aí, pessoal. Se inscreve, comenta aí o que vocês acharam do vídeo. E se tiver alguma dica também, comenta aí, que a gente tá aqui também para aprender. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus.